gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal pra gente conversar sobre dois livros da Brittany Cherry, então dessa vez temos Brittany em dose dupla aqui no canal. Vamos começar rapidinho, talvez nem tanto assim, sobre a playlist e Depois daquele Inverno. Os dois livros que eu li esse ano da Brittany até agora, se eu não me engano, são os dois últimos lançamentos. Não lembro agora de cor se vai surgir mais algum aí esse ano. Talvez sim, espero que sim. Torço pra isso. Mas o fato é que zerei mais uma vez os livros que eu tenho da autora na estante. Então vamos começar primeiro pela playlist, que foi o primeiro que eu li. Esse ano, inclusive, foi o primeiro livro de 2025, né, de leitura concluída. Então foi uma leitura muito especial, não só por ter sido a primeira do ano, mas também pelos personagens, pela maneira como a autora contou essa história e que me surpreendeu. Porque a Brittany, como vocês, quem me acompanha já sabe que eu leio todos os livros da autora, então já conheço a fórmula, vamos dizer assim, dela, né? Já tem um certo estilo de contar as histórias que eu estou acostumada e no caso de A Playlist as coisas aconteceram um pouquinho diferente. Aqui a gente vai ter a história da Emery. Eu sempre tenho que olhar o nome das personagens porque a querida adora dar nome difícil, né? Mas a gente tem a história da Emery, que tem uma filha pequena e está com dificuldade para conseguir emprego, para pagar aluguel, para sustentar a menina, enfim, muitos problemas na vida dessa moça. E do outro lado dessa história a gente tem o nosso sobrevivente querido, que é o Oliver, que ele fazia parte de uma banda com o irmão, na verdade era dupla, né, Alex e Oliver, mas o Alex acabou morrendo. Então no início dessa história a gente vai, né, ter esse contato dos irmãos, ver como era a relação deles, pra logo em seguida a gente perder um deles. Então a gente vai entender um pouquinho de como, né, a morte desse irmão gêmeo impacta o Oliver e continua impactando a vida dele e praticamente destrói tudo, né? Principalmente porque eles eram famosos. Como famosos, tem fãs e tem aqueles fãs malucos que preferem um ao outro e comentários do tipo, né? Quem deveria ter ficado vivo era o outro, enfim. Aquelas coisas erradas todas, né? O lado ruim da fama. E o que vai acontecer? Em meio à turbulência, à vida caótica do Oliver, depois dessa perda, sem conseguir voltar aos palcos, ele vai, em uma noite de bebedeira, acabar atrapalhando a vida da Emery no único emprego que ela tinha e vai fazer ela ser demitida. E aí que as coisas vão acontecer entre esses dois, porque ele, depois que fica sóbrio, ele vai perceber, vai descobrir o que ele fez e se sentindo culpado, vai acabar ajudando ela e, né, Brittany, o romance vai surgir. E o que eu achei muito interessante é que não é só personagens superando o luto, uma personagem superando os desafios da vida, mas são dois personagens adultos realmente que tentam superar os traumas. Oliver com a ajudinha extra aí da Emery e realmente sabem o que eles querem. Não tem essa coisa de não e sim, não. Enfim, eles sabem que eles vão, quando as coisas acontecem, eles têm noção daquilo que eles querem e eles vão fazer isso acontecer. Então achei isso fantástico. A vida da Emery é complicadíssima. Quando as coisas começaram a se desenvolver um pouco mais, eu entendi um pouco antes da autora revelar qual era realmente a história por trás da família dela, com os pais terríveis, com a irmã e com a menina, a nossa querida Reese, essa criança apaixonante, que querendo ou não é filha dela. E muitas coisas acontecem e eu amei o desenvolvimento dessa história. A autora não teve aquela coisa do vamos dar uma pausa e anos depois as coisas vão se reajeitarem, a coisa errada toda de superar o luto primeiro, não. As coisas são aqui um pouco diferentes e eu adorei isso. Então foi uma leitura fantástica, que eu não imaginava que fosse ser dessa maneira. Foi um livro assim, mesmo tendo coisas pesadas, pela questão do luto e as coisas que envolvem os pais da Emery, que são péssimos, como eu disse, a Brittany é perfeita para escrever pais horríveis. Nesse caso aqui são o pai e a mãe, que são péssimos,
que sempre preferiram uma das filhas e ela acabou ficando de lado. Então, todo o desenvolvimento da história foi muito bem desenvolvido. E a construção desses três, que né, a Reese vem junto, foi incrível. Eu achei sensacional, eu adorei essa história. E li como se estivesse lendo uma história de 100 páginas. Pra mim passou voando assim, eu me apaixonei, mais uma vez. Mais um favoritinho aí da Britney. E aí, mês passado, se eu não me engano, acho que foi mês passado que eu li. Se eu não me engano foi em março, que eu li Depois daquele Inverno, que é este livrinho aqui, que remete um pouco à questão de Sr. Daniels, mas de uma forma bem diferente. Porque a gente tem a questão do romance proibido, no caso aqui as coisas se invertem, a Scarlett é mais velha que o Milo, que é os personagens principais dessa história, mas ela é mais velha, mas não tão mais velha assim pra ser, por exemplo, professora dele, como foi o caso lá de Sr. Daniels, com o Sr. Daniels é a personagem principal. Mas o que acontece aqui? A Scarlett vai se formar para ser professora e ela, durante seus estágios e vidas agitadas, ela dá aulas como, né, monitoria, se eu não me engano, é assim que chama, agora não lembro. Eu vou chamar de monitoria porque agora eu não me lembro o nome. Mas enfim, acaba se tornando uma relação proibida, porque, né, ela é de certa forma a professora dele e ele é um aluno que, apesar de ser maior de idade, por muitas coisas que aconteceram na vida dele, ele ainda está se formando no ensino médio. E aí, só que as coisas não começam aí, né, eu estou pulando alguns capítulos, mas o que acontece? Esses dois vão se conhecer sem fazer a menor ideia de quem é quem ali, né? Eles não sabem, não vão dizer nomes, não vão dizer nada, vai ser só uma noite de bebedeira que a Scarlett... os nomes complicados. Que a Scarlett vai tentar afogar as mágoas, vamos dizer assim, depois de pegar a traição do namorado, quase noivo, e a vida perfeitinha que ela achava que tinha vai por água abaixo. E aí que ela decide, né, esculhambar com tudo e vai lá e transa com o primeiro cara gato que aparece na frente dela, numa festa de fraternidade. E, né, no dia seguinte as coisas complicam porque eles vão se deparar ali dentro da sala de aula e aí que as coisas se tornam difíceis, como eu falei pra vocês. Porque, né, ela ali como assistente do professor e ele o aluno. E sem falar das tardes que eles vão passar juntos, porque ela vai ter que, né, ajudar ali ele a recuperar as notas se ele quiser se formar, porque é a única forma de ele ler a carta que a mãe dele deixou, porque aqui a gente tem mais um personagem em luto, é se ele se formar. Só vai receber essa carta na formatura, é o que o tio dele conta pra ele. E aí que ele vai começar, né, a se puxar e estudar e tentar, né, se formar pra conseguir essa última carta. Então são duas criaturinhas aí sofrendo, ela pelo coração quebrado, amor não correspondido, no sentido de que o cara traiu ela, né, um belo querido, e o fato de que tudo que ela achava, né, ela sempre se espelhou na mãe, porque a nossa protagonista também perdeu a mãe, só que nesse caso quando era mais jovem, e ela sempre se espelhou na mãe, sempre teve essa visão de que ela queria ser como a mãe dela. Então ela queria ser professora, ela tinha ideia de em tantos anos ela ia ficar noiva, depois ela ia casar, ter filhos, aquela coisa era toda. Então tudo que ela planejou vai por água abaixo e ela tem que recomeçar de certa forma e ela se sente meio que perdida nisso tudo e no meio disso tudo vai ter Milo e Scarlett e a atração que eles sentem um pelo outro, mesmo sabendo que eles não podem ficar juntos, porque isso vai principalmente acabar com a futura carreira da Scarlett como professora. Então, muitas coisas vão acontecer, esse livro é um pouco mais pesado do que a playlist, apesar de ambos tratarem sobre luto, principalmente. Mas aqui, né, o Milo perdeu a mãe e o pai dele é um bêbado, se tornou um bêbado, bebe pra caramba. É como se não existisse, então o Milo acabou perdendo, de certa forma, mãe e pai. Então, é uma situação bem complicada e ele tá aí tentando se reerguer em meio a muitos problemas. E, além de um outro problema
que também vai vir junto, que eu não vou contar pra não estragar, porque eu só descobri que isso acontecia mais pro final da história, então vou deixar isso em off. Mas tem mais um probleminha que vai surgir na vida do Milo. Mas enfim, em meio a tantas coisas, esses dois vão se conectar cada vez mais e perceber que ela entende ele, não é só pena, como muitos têm dele, né? Porque ele perdeu a mãe. É também... acaba sendo uma ajuda pra ele se reerguer e conseguir voltar, tentar voltar a ser o Milo que ele era antes, né? Aquela pessoa alegre, coisa e tal. Então, uma história mais dolorida, que é bem complicada. Eu chorei pra caramba nesse aqui, eu chorei. E amei, mais uma vez, mais um livro da Brittany, porque foi muito bem contado, foi muito bem desenvolvido. E mesmo sendo mais um livro sobre luto, porque acaba sendo o foco dessa história também, ainda foi bem diferente, por exemplo, de A Playlist, de outros livros que também tem este plotzinho aqui na história, falando da Brittany em específico, né? Abri o livro porque por alguma razão eu marquei só um trechinho, eu não tenho mania de marcar livros, porque eu não gosto de parar a leitura pra marcar, mas esse aqui eu acabei marcando, e me lembrou que a gente tem Henry, que é o pai da Starlet, que diferente do pai do Milo, não se afogou e conseguiu se reerguer, principalmente por causa da filha, então tem um pouco também da relação aqui, dessa relação, e o Henry acaba sendo também uma figura importante aí, mais pro meio e final da história. Eu achei ele fantástico, é um pai incrível, e fiquei querendo um pouco mais dele na história. Então sempre tem personagens secundários incríveis nas histórias da Brittany, e depois daquele inverno não foi diferente, assim como A Playlist e tantos outros livros da autora. Fato é que Brittany, mais uma vez, em dose dupla, escreveu muito bem, histórias contadas de maneiras diferentes. Eu não sei a cronologia, né, que ela escreve as histórias dela, porque nada chega aqui na ordem, né? Então, supondo que esses sejam os livros mais recentes da autora, eu acho que são. Fico feliz que, apesar de tem a essência dela aqui, tem a escrita dela, tem tudo, é a Brittany, mas ainda assim é a Brittany de uma maneira diferente, o que torna as experiências únicas. Então fico muito feliz com isso e aguardo ansiosamente pelos próximos lançamentos, que espero que tenham, da autora aqui no Brasil. E é isto, eu poderia ficar aqui falando horas sobre esses dois livros, principalmente sobre Depois daquele Inverno, porque muitas coisas acontecem, apesar de que aqui também acontecem muitas coisas, mas enfim, livros incríveis, maravilhosos, vale a pena a leitura e recomendo pra vocês. Certo? Quem sabe um dia, estou pensando aqui, eu não volte com mais um vídeo daqueles de ranking, né? Fazendo o ranking mais uma vez dos livros da Brittany, agora que tem uma quantidade significativa de leituras concluídas dela, né? Que esse nichozinho inteiro são livros da Brittany, todos lidos. Então, quem sabe não vem um videozinho desses por aqui de novo. Certo? É isso, vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Vou deixar o link pra quem quiser adquirir alguns desses livros. Os dois, quem sabe, recomendo pra vocês. E é isso. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!